Você já conheceu alguém que tem dificuldades em cumprir promessas? Pois é, muito provavelmente sim, e talvez de alguma forma elas acabaram te prejudicando ou prejudicaram pessoas que você conhece e lidar com elas não é fácil. E em alguns casos é melhor não fazer nenhum negócio com elas, não fechar nenhum acordo para que a nossa vida venha a ser um pouco menos complicada do que ela é. Já passei por situações onde alguém me pediu dinheiro emprestado e não me pagou, alguém marcou um compromisso comigo e não compareceu, e alguns até nem se justificaram, e tem pessoas que já são assim com elas mesmas e com os outros são piores ainda, e por isso nós precisamos aprender a identificá-las e saber lidar com elas para que elas não venham nos atrapalhar. Talvez algumas pessoas como essas estão te prejudicando e você está dando corda, você está dando crédito na expectativa de que elas vão mudar, mas elas só estão te levando na conversa, pois pega emprestado algo com você e não te devolve, e algumas até te devolvem, mas o algo que você emprestou volta danificado e aí não dá. Você está brincando com o tempo e permitindo a vida atrapalhada delas interferir na sua vida, porque quando ela te pede um dinheiro emprestado e não te paga, você deixa de pagar alguma conta, de fazer algum investimento, de usufruir de algum conforto, como por exemplo, sair com sua família, e pessoas desse estilo algumas vivem às custas dos outros e é muito complicado trabalhar um dia inteiro, 8, 10, 12 horas, finais de semana e feriado, e ser levado pelas conversas e histórias das pessoas de sempre, e pode ter certeza que ela sempre vai ter uma história nova para contar, e se não estamos ligeiros, somos levados pelas suas malandragens. Por isso, meu objetivo aqui é te ensinar a estar um passo à frente daqueles que querem te atrapalhar, ou seja, você saber identificá-las o mais rápido possível para que você não permita elas te atrapalhar de alguma maneira. E para isso você vai precisar ser maduro e ter a coragem de saber dizer não, e às vezes para pessoas próximas como da sua família, senão a sua vida não vai para frente. Vai passar ano após ano e estar estagnada junto com 10 pessoas porque você decidiu ser levado pelo papo delas. E vamos lá para a primeira forma de identificar uma pessoa que não merece a nossa confiança devido às suas atitudes e comportamentos, e essa primeira forma é o histórico de quebras de promessas da parte delas com elas mesmas e com todo mundo. Você já viu aquela pessoa que sai contando os seus planos para todo mundo, só que é uma empolgação temporária? É aquela pessoa que diz, vou juntar dinheiro para reformar a minha casa, vou fazer inscrição na academia e pegar firme. Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou quitar as minhas dívidas, vou limpar o meu nome. E aí o tempo passa e você percebe que nada mudou na vida dessas pessoas, e na vida de algumas até piorou a situação. Pois é, geralmente boa parte dessas pessoas já quebram promessas com elas mesmas, e aí quem é eu ou você para elas não agir da mesma maneira? Pode ter certeza que vai ser o algo mais normal do mundo para elas, e aí que entra eu e você não permitir. Deixar claro para elas que com a gente as coisas não são bagunçadas e, se necessário, até encerrar uma amizade, bloquear a pessoa, porque em uma coisa que elas são boas é na insistência. Tentam vencer as pessoas no cansaço e contando várias histórias diferentes. Quando elas são questionadas, e aquele curso, e a reforma da sua casa, e a quitação da dívida, aí é horas de desculpas, historinhas sem pé nem cabeça para tentar convencer os outros que elas são vítimas da história, e assumir a responsabilidade isso não faz jamais. E tem como uma vida de uma pessoa assim ir para frente? É claro que não. E com quem nós andamos, se tornamos parecidos, então são muito perigosas, elas muito próximas. E aí a decisão é sua, parar ou continuar andando com essas pessoas que não têm nada de bom a acrescentar na sua vida. Faça uma pesquisa de uma pessoa nova que se aproximar perto de você. Procure entender quem a pessoa é com a sua família, quem a pessoa é no seu bairro, quem a pessoa é no seu trabalho, que aí você vai ter dados suficientes para saber se uma pessoa serve para andar do seu lado e outra. Não tenha dó delas, porque elas não terão dó de você. A história pode parecer a mais incrível do mundo, a mais emocionante do mundo, aquela criada por roteiristas de Hollywood, mas contra fatos não há argumentos. Procure entender se a história é verdadeira, porque aconteceu algo com a pessoa, porque a vida dela está do jeito que está. E assim você vai conseguir tomar uma decisão mais acertada e inteligente, não baseada na emoção. A próxima forma é que elas vivem inventando desculpas frequentes, e você já conheceu alguém assim? Pois é, essas pessoas são assim, têm desculpa para tudo e, associado a isso, elas costumam também reclamar bastante. Inventam desculpas que ficaram doentes e tiveram que faltar muito no serviço e por isso perdeu o emprego. Inventam que as coisas aumentaram demais para parecer que a culpa não é dela, que
tem o costume de gastar todo o seu dinheiro e o dinheiro de terceiros. Inventa que manter o carro ficou muito caro, por isso se endividou e perdeu o carro para o banco, sendo que ela comprou um carro que não podia pagar. Inventa que seu nome sujou porque não conseguiu pagar a prestação do celular devido ter ajudado outras pessoas financeiramente, que estava passando uma situação difícil financeiramente, sendo que não é nada disso. Ela que gastou o dinheiro da prestação do celular, achando que conseguiria levantar o dinheiro a tempo para pagar a prestação do celular. Achando que conseguiria levantar o dinheiro a tempo para pagar a parcela. E contador de desculpa está cheio por aí. E essas pessoas não vão para frente. E quem fica caindo na conversa delas também, porque acabam atrapalhando de alguma maneira, onde faz a pessoa perder tempo. Porque tem histórias para horas, desculpas para horas e tempo. Vou bater na tecla novamente dizendo essa frase precisa fixar na sua mente que perder tempo custa muito caro. É um dos bens mais preciosos que temos e precisamos dar valor. Nem que para isso precisemos encerrar uma amizade que está fazendo a gente fazer mau uso do nosso tempo. É muito comum também perdermos dinheiro porque as pessoas vivem duras, endividadas, sem dinheiro no bolso e ficam tentando entrar na mente de quem elas puderem para elas poderem viver às custas dos outros. E elas estão em todos os lugares. Talvez tenha algumas na sua família, algumas no seu bairro, algumas no seu trabalho, algumas na rua. Está cheio de gente assim que, se não aprendermos a identificar elas, ficamos no prejuízo. A terceira forma é que elas são inconsistentes, ou seja, fazem as coisas por um curto período de tempo. E como uma pessoa assim consegue ter bons resultados na vida? Quase impossível isso. E também está cheio de gente assim por aí, onde faz as coisas baseadas na emoção. São aqueles que adoram fazer as coisas porque está na moda, porque algum conhecido está fazendo e aí acabam se dando muito mal, acabam tendo prejuízos muito sérios. É aqueles que planejam começar a economizar dinheiro, aí alguém troca o carro, compra um carro novo e elas, para não ficar por baixo, movida pela inveja, decidem trocar de carro e aí faz isso sendo que nem tem condições de fazer, simplesmente para não ficar por baixo, e aí seu projeto de economizar dinheiro vai por água abaixo. São aqueles que começam a fazer o curso da moda, só que elas não gostam desse curso e por mais que elas conseguirem trabalhar na área e ter o melhor salário do mundo, elas vão desistir. E uma das piores coisas é você estar trabalhando por horas em algo que não se gosta mesmo recebendo muito bem. Isso não é sustentável por muito tempo e aí de tempos em tempos encontramos com essas pessoas e perguntamos como que a vida dela está e elas vivem falando que estão fazendo um novo curso porque o antigo não dava dinheiro, não está contratando e por aí vai. E é muito chato conversas com essas pessoas porque vivem trocando de opinião e não que não possamos fazer isso, mas pessoas que fazem isso com muita frequência e curto espaço de tempo significa que elas estão perdidas, não sabem tomar decisões inteligentes e agem muito baseado em suas emoções e gente assim quer que venhamos viver de uma maneira bem semelhante e uma vida assim é viver parado no tempo. E deixa eu refrescar sua memória, perder tempo custa muito caro. E o inconsistente quer estar em grupo, ele não quer se dar mal sozinho e às vezes eles até sabem que algo não vai dar muito certo, mas mesmo assim eles não têm nada para fazer, não levam sua vida muito a sério e decidem viver dessa maneira. E aí, você vai aceitar ir por esse caminho? A decisão é sua. A próxima forma é a falta de responsabilidade delas e se torna muito complicado fazer as coisas com essas pessoas, porque elas botam a culpa nos outros, vivem falando que algo não deu certo por causa dos seus pais, por causa dos seus irmãos, por causa dos seus primos, tios, avós, vizinho, professor, alguém que deu o conselho errado. A culpa é do governo, a culpa é da natureza porque choveu muito durante o ano e ela não conseguiu ser frequente na academia. A culpa é dos empresários que tornam as coisas muito caras e por aí vai. Como já disse, elas são boas em histórias e vai ter histórias para dias se nós não cortarmos o vínculo com eles. Porque até se você não tomar cuidado, vai acreditar nas suas histórias mirabolantes, nos seus roteiros que serviriam até para filmes de tão bom que elas são nisso, pois elas decidiram se especializar nisso. Mas precisamos ser mais espertos que elas e em algumas situações não precisamos nem confrontar, só fingir que damos atenção e talvez nunca mais se encontrar com elas. Algumas, dependendo da pessoa, vamos ter que mostrar a realidade para a pessoa que ela está contando desculpas demais. Vamos ter que mostrar a falta de responsabilidade delas, até porque às vezes dando um toque para a pessoa que ela não está percebendo, ela pode mudar, mas vai ter algumas situações que a pessoa não quer mudar. Algumas gostam de desconversar
pois não gostam de falar sobre o assunto e aí quando perguntado como elas estão financeiramente, como está a sua saúde, elas mudam a conversa, finge que não ouviram, não respondem à mensagem e fazem isso na maior naturalidade do mundo. E aí, quem faz negócio com elas acaba se dando muito mal porque elas cometem seus erros, não corrigem e ainda não querem ficar no prejuízo, por exemplo. Pega um carro emprestado de alguém e aí quebra de alguma maneira e aí se elas forem cobradas vão dizer que a pessoa já deu o carro com defeito para ela. É aquele conhecido que pede uma furadeira emprestada e aí ele tem um talento para quebrar as coisas e aí quebra a bendita da furadeira e diz que a furadeira não quebrou na mão dele e aí já viu, um carro quebrado, uma furadeira quebrada não é nada barato para reparar essas e outras coisas. Por isso, precisamos ser pulso firme para tratar com essas pessoas e nessas situações nem emprestar sabendo que a pessoa age dessa maneira. A quinta forma é que elas são boas em procrastinar as coisas e como tem gente que gosta de viver assim, alguns sabem que precisa fazer exercício físico, precisam fazer uma dieta para colocar a saúde em ordem, só que vivem procrastinando. Alguns sabem que precisam estudar para desenvolver habilidades para melhorar a sua remuneração, mas vivem procrastinando e reclamando sobre as coisas no mundo. Tem gente que reclama de pagar aluguel, só que procrastina economizar dinheiro para dar entrada no seu imóvel próprio. Tem gente que reclama de andar a pé, só que procrastina vender um produto, fazer uma hora extra no serviço para mudar essa situação. Algumas palavras são muito comuns no seu vocabulário, que é amanhã eu faço, semana que vem, mês que vem, ano que vem sem falta, e aí o tempo vai passando e nada acontece, e aí como confiar nessas pessoas? Fica bem difícil. A próxima forma é a falta de comunicação da parte delas, porque é normal imprevistos acontecerem. Às vezes eu posso combinar algo com você e não dar certo, mas não comunicar, não explicar o porquê deu errado algo para alguém que eu fiz um trato, eu fiz um contrato, eu fiz um acordo, aí não tem justificativa e tem gente que faz isso de forma proposital. Pois não está nem aí para nada e nem para ninguém, já faz isso com a maioria das pessoas, e quem é eu e você? Ninguém para elas, apenas mais um para a lista delas e aí nós ficar lá, esperando uma resposta de algo da parte dessas pessoas, sabendo que elas são assim se torna até incoerente, porque do jeito que uma pessoa é com ela mesma e com os outros, a probabilidade é grande ela repetir a mesma ação, a mesma atitude conosco. Então acaba não sendo tão novidade assim. Tem pessoas assim que não estão preocupadas com nada, agem assim com os pais, com o marido, agem assim com a mulher e por aí vai. E aí se uma pessoa não nos ajuda a ajudar elas, não dá para perder tempo com elas. E tem gente que dificulta até o último as coisas, pois você pode saber de um lugar que está contratando e alguém estar desempregado, só que você fica na dúvida, a pessoa não assume responsabilidade, a pessoa em um dia que não quer, não vai trabalhar e nem justifica e em outros lugares provavelmente vai fazer o mesmo, então melhor deixar quieto. A sétima forma é que elas fazem promessas irrealistas e elas são engraçadas porque elas inventam coisas absurdas para a realidade delas, que é muita inocência de alguém cair na conversa delas. E eu já passei algumas situações assim. Alguém queria que eu fizesse um serviço para ela pagar na semana seguinte, e aí fiquei meio assim, disse que não ia fazer, e a pessoa disse que eu poderia ficar até com o cartão dela como prova que ela voltaria para me pagar, e aí eu falei, não precisa tanto, e acabei cedendo. E a pessoa me pagou? Não pagou pelo serviço. Elas geralmente sabem que não vão conseguir cumprir a sua promessa e talvez o filme está tão queimado que elas vêm com algo bem absurdo mesmo para ver se convence alguém a cair pelo menos a última vez na sua conversa. E aí, eu e você temos que ser essa pessoa? Não precisamos, a opção é nossa. Elas vêm nos pedir dinheiro emprestado e já foi tanta mancada que ela já sabe nossa resposta, mas pelo menos a última vez, o último golpe, elas dizem que vão devolver no mesmo dia, vão pagar os atrasados, vão nos pagar com juros, que podemos ficar com algo da parte delas como sinal. E aí é só dor de cabeça com elas. Então aqui está a lista das características de alguém que não cumpre suas promessas e devido a isso, não podemos confiar nelas. Se você não quiser ter dor de cabeça com elas, melhor não fazer nenhum negócio com elas, até porque elas não permitem serem ajudadas e você não pode ficar no prejuízo. E tem mais alguma forma que você conhece que eu não falei aqui nesse vídeo, já envie nos comentários. Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa agora mesmo, e aqui do lado eu vou deixar a indicação de um outro vídeo que vai te ajudar como foi esse vídeo aqui, e te desejo um abraço e até a próxima.